Olá, eu sou o Marcos Ramon e esse aqui é mais um vídeo sobre teoria do conhecimento. E o tema de hoje é a capacidade de conhecer. E eu vou começar por um tema que parece meio óbvio às vezes, mas que não é tanto assim, que é o porquê que os seres humanos produzem conhecimento e os outros animais não. Claro que quando a gente observa outros animais, outros insetos, outros seres, enfim, que fazem coisas que a gente nem é capaz de fazer, a gente tende a acreditar que isso é uma forma de conhecimento. Eles têm um conhecimento e eles agem a partir disso. Mas não é exatamente assim. E isso não significa também que o conhecimento que o ser humano tem torna o ser humano superior a todo o resto da natureza em relação a uma hierarquia de que o ser humano pode tudo e ele deve fazer tudo o que ele quiser, e ele deve comandar a natureza, e ele pode destruir qualquer coisa. Não é nesse sentido. Mas é pensar que o conhecimento tem algumas características e é isso que a gente produz, e os outros seres, outros animais não conseguem fazer isso. Eles fazem outras coisas que a gente não é capaz de fazer. Por exemplo, às vezes a gente pensa no exemplo da abelha e a gente fala assim, mas as abelhas elas fazem coisas, elas se organizam, elas têm um sistema de operar em conjunto para poder realizar as tarefas que elas precisam, sim. Mas por que a gente não chama isso de conhecimento? Bem, porque o conhecimento ele tem algumas características específicas. A primeira coisa é que o conhecimento é uma relação entre um sujeito consciente e a realidade. Se a gente voltar, por exemplo, das abelhas, é meio isso. As abelhas fazem o que elas têm que fazer, e é inegável dizer que existe ali uma organização e alguma forma de organização muito específica que permite elas coordenarem aquelas ações, mas isso tem a ver com todo o elemento instintivo de um relógio biológico, de uma organização biológica, uma programação biológica que faz com que elas façam o que elas têm que fazer. É diferente de você pensar um sujeito consciente que toma decisões e decide agir dessa maneira e não de outra, que é o caso do ser humano, e isso é justamente o ponto de vista do conhecimento. Então, o conhecimento é uma relação entre um sujeito consciente e a realidade, agindo sobre a realidade, transformando a realidade, modificando a realidade, que é o que a gente faz e que nem sempre é bom, porque a gente pode modificar a realidade para pior, e isso, por exemplo, as abelhas não vão fazer, eles não vão, as abelhas ou qualquer outro animal que não o ser humano. Então, o ponto de vista do conhecimento nem sempre é vantajoso, como eu falei, a gente pode destruir a natureza toda, destruir a própria condição humana, e isso não vai ser uma vantagem, mas é um fruto, digamos assim, do conhecimento, da ação de sujeitos conscientes em relação à própria realidade. E o conhecimento, ele vai acontecer então de duas formas. A partir desse entendimento de que o conhecimento é a relação entre um sujeito consciente e a realidade, o conhecimento então ele tem que se dar de duas formas. Tem duas formas possíveis. Um é o que a gente chama de conhecimento proposicional, que é o conhecimento que ocorre quando a gente conhece, quando a gente tem acesso a proposições verdadeiras. E o outro é o conhecimento pela experiência própria mesmo, quando a gente conhece alguma coisa. Só que esses exemplos, às vezes falando assim, não fica muito claro. Mas, por exemplo, vamos pensar uma cidade como essa aqui, que é São Luís do Maranhão. Uma coisa é eu saber que São Luís é uma cidade e é, por acaso, a capital do Maranhão. Uma coisa é eu saber isso. Outra coisa é eu conhecer São Luís, eu ter ido lá, eu ter vivido lá, enfim, né, eu conhecer o lugar. Então, saber que São Luís é uma cidade e é a capital do Maranhão é um conhecimento proposicional. Ter estado em São Luís, conhecer a cidade de São Luís, é um conhecimento que vem por meio da experiência, no caso, uma experiência própria. Do ponto de vista da experiência, é importante dizer que não é possível transferir a experiência que a gente tem para outras pessoas. Então, isso traz uma série de consequências também para a forma como a gente procede em relação ao conhecimento da experiência. Eu estou falando da experiência particular, da minha experiência. Mas o experimento científico, que é uma outra coisa que a gente vai falar num outro momento, num outro vídeo, numa outra aula, aí sim, esse conhecimento ele é possível a gente reproduzir. A gente estabelece um método e outras pessoas podem repetir esse experimento. Então, só para deixar claro, uma coisa é a minha experiência, que eu não consigo repassar para uma outra pessoa, mas eu posso presumir que em alguns casos ela tem uma experiência semelhante a mim, e outra coisa é o experimento científico, que ele tem que ser passível de reprodução, tá? Então, é uma outra ideia. Em relação ao conhecimento proposicional, é importante dizer que esse é o modo como se comunica conhecimento. Quando você lê um livro, por exemplo, você está tendo acesso a proposições verdadeiras. A gente quer, né? Espera que as proposições que estejam ali sejam verdadeiras. Então, essa é a maneira como a gente comunica conhecimento. Depois disso, a gente tem um outro elemento que é importante, que é pensar que todo conhecimento ele envolve uma crença.
no sentido de que, para a gente saber algo, quando a gente sabe de algo, a gente acredita nesse algo. Então, nesse contexto, e aí percebe que crença aqui não é o sentido de crença religiosa, é crença no sentido de acreditar em algo, né? De maneira bem geral mesmo. Então, a crença ela é importante do ponto de vista do conhecimento porque ela é uma condição necessária para o conhecimento. Você tem que acreditar naquilo que você conhece, senão não é um conhecimento de fato. Mas a crença não é uma condição suficiente para o conhecimento. Um exemplo, eu posso acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Eu preciso acreditar que a Terra gira em torno do Sol para que esse conhecimento, ele, de fato, seja um conhecimento. Então, a crença, nesse caso, é uma condição necessária para saber isso. Por outro lado, só ter uma crença não significa adquirir conhecimento. Por exemplo, os terraplanistas, eles acreditam que a Terra é plana, ela não é esférica, e essa crença deles é uma crença errada, logo não vai ser uma forma de conhecimento. Então, fica claro isso? Acho que está bem claro aqui. Então, repetindo, a crença é uma condição necessária. Eu tenho que acreditar naquilo que eu conheço. Mas ela não é uma condição suficiente. Não basta acreditar. Eu tenho que ter outros elementos. Então, saber é diferente de acreditar, mas a crença é uma parte importante do conhecimento. Eu acho que um exemplo legal disso é a história do Eratóstenes. O Eratóstenes foi um bibliotecário em Alexandria. Ele viveu aproximadamente entre 276 e 194 a.C. Essas datas nunca são certinhas, mas enfim, foi por esse período que ele viveu. E ele trabalhava na biblioteca de Alexandria. E em Alexandria, quando uma pessoa ia entrar, a única condição para ela entrar na cidade é que ela tivesse um livro. Ela tinha que deixar um livro. Você tem um livro, você pode entrar. E aí você deixava o livro, os bibliotecários faziam uma cópia desse livro, e quando você ia embora, eles te devolviam o seu original e ficavam com uma cópia catalogada dentro da biblioteca. O Eratóstenes era uma das pessoas que copiavam esses livros, que catalogavam e copiavam os livros. Um dia, uma pessoa que vinha de uma cidade chamada Siena deixou um livro lá. Entrou na cidade, né? Deixou um livro e o Eratóstenes foi copiar esse livro. E era um livro que ele falava de coisas, não era um livro, enfim, quando eu falo livro, eu quero dizer um texto, alguma coisa escrita, não um livro no sentido que a gente pensa hoje, um livro publicado, não era isso. Mas eram relatos dessa pessoa que vivia lá em Siena. E ele contou, nesse texto dele, ele contava que no dia mais longo do ano, que é o solstício, no hemisfério norte, no caso, não, solstício de verão, nesse dia, no dia mais longo do ano, se você botasse uma vareta no chão ao meio-dia, não fazia sombra. Isso em Siena, isso que a pessoa escreveu. Então, no dia mais longo do ano, se você pegasse uma vareta, meio-dia, botasse lá no chão, não fazia sombra. Ou seja, o sol estava a pino e aí não fazia sombra. O Eratóstenes achou aquilo curioso e esperou chegar esse dia lá em Alexandria, foi para a rua, botou uma vareta no chão e fez sombra. E ele achou isso curioso, porque já existia a ideia de que a Terra talvez não fosse plana como os antigos acreditavam, e sim esférica. Mas não se tinha muitas provas e muito menos ainda se sabia medir a circunferência da Terra. E o Eratóstenes teve uma ideia de verificar isso. E aí ele esperou o próximo ano, pediu para alguém ficar, né, ir viajar até Siena e fazer esse experimento enquanto ele fazia em Alexandria. Então, as duas pessoas ao meio-dia botaram uma vareta no chão e em Alexandria, mais uma vez, fez sombra. Em Siena, não fez sombra. A pessoa que foi lá voltou até Alexandria e contou para o Eratóstenes que não tinha feito sombra. Então, ele deduziu a partir daí que a Terra não podia ser plana, ela tinha que ser esférica. Porque olha só, se a Terra fosse plana e o Sol tivesse, imagina, o Sol está bem aqui. Aí a Terra está aqui, ela é plana, ela é toda plana. Imagina que a Terra toda é assim. Então, ou faz sombra nos dois lugares, em Alexandria e em Siena, ou não faz sombra em nenhum dos dois lugares. Né? Vai fazer nos dois ou não vai fazer em nenhum dos dois. Agora, se faz em um e não faz no outro, é porque, olha essa imagem aqui, é porque a Terra é esférica e um está bem embaixo do Sol, uma cidade está bem embaixo do Sol, e a outra não está bem embaixo do Sol, e por isso tem uma sombra. Ele deduziu então que a Terra de fato era esférica. Se em Alexandria não fazia sombra e em Siena fazia, o contrário. Se em Alexandria fazia sombra e em Siena não fazia, então a Terra era esférica. E é a partir disso, e sabendo a distância entre as duas cidades, e entendendo como a sombra estava ali posicionada, ele imaginou que dava para medir a circunferência da Terra, porque pela posição dos dois gravetos na Terra, ele imaginou que a gente poderia levar
essas linhas até o centro da circunferência, e aí ele saberia, então, o tamanho da circunferência inteira da Terra. Como? Juntando essas duas varetas, né, levando elas, essas linhas, até o centro da circunferência, ele identificou que lá no centro da circunferência teria que fazer um ângulo de 7 graus. 7 graus é 1/50 de 360. Então, para saber o tamanho da Terra, a circunferência da Terra, no caso, bastava ele saber a distância entre Alexandria e Siena e multiplicar por 50. Por acaso, ele sabia essa distância. Essa distância eram 800 quilômetros. Como ele sabia? Ele pagou uma pessoa para ir de Alexandria até Siena e medir isso para ele. Óbvio que demorou muito tempo para alguém fazer isso, mas enfim, ele pagou alguém, essa pessoa medir e falou, olha, são 800 quilômetros. Já que agora ele sabia a distância entre Alexandria e Siena, para descobrir a circunferência da Terra, bastava multiplicar 800 quilômetros por 50. Ele multiplicou e deduziu que a Terra tinha então 40 mil quilômetros de circunferência. Ele errou, mas errou por um pouquinho. E é bem impressionante esse cálculo que ele fez naquela época e mostra, eu acho, de uma maneira interessante, essa relação do que é o conhecimento. Você consegue perceber essa noção de um sujeito consciente que toma decisões em relação à realidade, ele extrapola aquilo que ele é capaz de saber e age sobre a realidade para identificar o conhecimento. Nesse caso, tem tanto um elemento de conhecimento proposicional, porque ele assumiu uma proposição verdadeira, que era aquilo que o cara escreveu sobre a vareta no meio-dia em Siena, quanto um elemento de experiência, uma experiência a ser feita, uma experiência a ser realizada. Ele fez uma experiência ali mesmo e depois ele extrapolou essa experiência nessa dimensão do cálculo para imaginar, para deduzir, na verdade, a circunferência da Terra. Então o conhecimento ele tem uma série de elementos que, como eu falei, extrapolam a medida do instinto, ou seja, daquilo que a gente é programado para fazer, para saber. Então, o ser humano é um ser capaz de produzir conhecimento, enquanto os outros animais não. Eles não transformam a natureza como a gente transforma, mas também não destroem ela como a gente acaba destruindo. Então, nem tudo que tem a ver com conhecimento é bom, mas é diferente aquilo que o ser humano é capaz de fazer e aquilo que os outros animais são capazes de fazer. Eu volto a insistir nesse ponto, porque muitas vezes quando a gente fala que o ser humano produz conhecimento, os outros animais, insetos, enfim, não produzem conhecimento, parece que a gente está agindo no sentido de desprezar o que esses outros seres são capazes de fazer. E não é bem esse o sentido, mas é só uma identificação daquilo que é conhecimento por definição e quem é o ser capaz de produzir conhecimento, no caso, apenas o ser humano, os outros animais não são dotados dessa capacidade. Bem, eu falei aqui um pouco sobre a ideia de crença, e aí no outro vídeo eu vou trazer um aprofundamento dessa reflexão sobre crença e conhecimento. Se você tem qualquer dúvida, você pode deixar no comentário para esse vídeo e numa próxima aula, no próximo vídeo, eu posso discutir melhor essas questões. Certo? É isso. Obrigado por você me assistir até aqui. Até mais. Tchau.